TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje voltamos com o TokuCast Biografia. Nós falaremos de uma grande voz, de um grande dublador, né, de um grande ator, que é o Shozo Iizuka. Certo, Dani? Já corrija a pronúncia agora já. Certo, Gil, e nós vamos falar de Shozo Iizuka. Muito bem, falou certo. Você está assistindo meus quadros. Olha aí, cena, estamos tendo um bom resultado. Isso aí, Nihongo Satsu na veia. Sim, nós falaremos de Shozo Iizuka. Vamos falar do pai do Mad Gala. Pronto. E eu sei até o episódio do Jasper que você vai contar aqui nesse cast, inclusive, com o Shozo Iizuka. Mas antes disso, conta pra gente quem são as vozes convidadas para falar sobre uma das grandes vozes do Tokusatsu. Ele gosta de patos. Patox. O Elton Patox, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite. E hoje a gente vai falar do Shozo Iizuka, que é a grande voz do vilão de Tokusatsu aí, clássico. Vai ser muito bacana. Muitos trabalhos pra gente comentar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. E estamos aí com ele que está preparando o seu mestrado, se não for doutorado, em Showa. Thiago AP, seja bem-vindo. Urenonawa Hakaida. E aí, pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui e retornei nesse episódio importante aí para falar sobre talvez, se não a maior, uma das maiores vozes de vilões aí da era clássica. Valeu! Que nada, ele só tá aqui mesmo para pegar as informações para encher no TCC dele, mas enfim. Estamos aí com o time da casa, ela na socialite do TokuCast. Beth Hayashi, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo. Verdade, né? Socialite. Alcunha nova pra você aí. Olha, de socialite eu só queria ter uma coisa, o dinheiro. Aí, De socialite eu queria ter o dinheiro. Oi, gente, Beth Hayashi na área. E vamos em frente para falar da vida do Shozo Iizuka, da vida e da obra. E nosso grande amigo, quero dar boas-vindas, Senna, seja bem-vindo. Obrigado, Dani, seja bem-vindo você também. E vamos falar dessa voz que não é a voz do Dr. Gore, mas é a voz que mais vezes tentou a conquista da Terra, né? É verdade, quis fazer o Império dos Monstros, verdade. Boa. Entregando. E Gil, tem um aqui, mas é um ursinho? Quem é? Ah, não, eu. Foi mal. É o Gil, cara. Ele ia apresentar o Gil. Gil! O ursinho, não. Ele ia apresentar o gravador do Discord, cara. Ele ia apresentar o coisa. Isso aí. É isso, gente. Vamos lá. Falei pro Dani não tomar os remédios antes de gravação. Eu não tomo remédio. Vinte anos se passaram desde que os últimos Sentai salvaram o mundo. Hoje, eles vivem em empregos comuns, esquecidos pelo tempo, mas algo sombrio está surgindo e os heróis exaustos terão que decidir reacender a lenda ou deixá-la morrer para sempre. Shin Zero, de Matthew Bable e Guilherme Sangelan, homenageiam e reimaginam o universo de produções do gênero Tokusatsu, trazendo uma história sobre heroísmo, desencanto e a busca por sentido em um mundo que já não acredita em heróis. Shin Zero é um lançamento da Comic Zone, disponível para venda na Amazon. Vegeta!
Vamos lá, pessoal. Shozo Iizuka foi um ator e dublador, né? Famoso por interpretar aí, por fazer a voz, né, de grandes vilões aí de séries tokusatsu, né? Nós vamos citar várias aqui, mas para começar já, né, as mais famosas como Satangos, como Dokusai, né? Pelo amor de Deus, hein, gente, o Shozo Iizuka, ele é o dublador japonês, hein? Não vão comentar aí depois falando que a gente errou. Mas ele é um cara que começou antes já em tokusatsu, também é voz conhecida também em muitos animes também, além de dublar, né, além de interpretar também, porque ele é ator, né, que todo dublador é ator, mas também trabalha com atuação, e ele foi a voz de muitos atores, inclusive até americanos até, né, que ele dublou muitos filmes aí, né, estrangeiros, né, pros japoneses, né, por lá, inclusive alguns que eu escolhi a dedo pra falar aqui, é óbvio que vocês já devem imaginar quem é ouvinte assíduo do TokuCast, que filmes que eu vou contar pra vocês que o Shozo Iizuka dublou. Nascido em 23 de março de 1933, ele nasceu... aqui diz que ele nasceu na antiga prefeitura de Tóquio, mas acho que é um problema da tradução que eu fiz. Mas, pelo que eu entendi, ele nasceu em Fukushima. Não sei se vocês pegaram também esse ponto. Ele teve que sair de lá com a família dele, pelo que eu tava vendo. É isso aí, né? Uhum. Por isso que eu achei estranho, porque na hora que eu tava pesquisando, eu falei, ele nasceu num lugar e foi pra outro, ou só mudou de nome? Que talvez fosse o último lugar que ele estava morando também, né? Não sei. Bom, ele faleceu, gente, tá? E nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós vamos contar. Normalmente, quando a gente faz uma biografia, a gente já fala do nascimento e do falecimento de cara, né? Vamos celebrar a vida do Shozo Iizuka e no final a gente conta como é que foi o falecimento. Na verdade, ele nasceu em Tóquio, mas ele mudou com a família pra Fukushima. Foi isso mesmo. E teve que sair de lá depois, né? Isso. Ele se mudou quando ele tava no Shogaku, que seria mais ou menos o primário, né? É o clássico radicado, né? Nasceu em Tóquio, mas radicado em Fukushima. É isso aí. E daqui a pouco, lá pro final, a gente fala, infelizmente, do falecimento dele, porque ele já deixou aqui o mundo dos mortais e partiu pra eternidade, né? E aí o legal do caso do Shozo Iizuka é que ele é um cara provavelmente tão famoso lá no Japão, creio eu, né? Que não é todo cara que a gente já pesquisou no Wikipedia, por exemplo, japonês, ou num site japonês, que se acha um negócio tão extenso, né, sobre a vida da pessoa, né? E fala desde a infância, né? Algumas coisas que eu tava pesquisando aqui, vocês provavelmente também, né? Que na infância ele não tinha interesse por atuação, ele preferia praticar esporte, mas eu acho que isso acho que a maioria dos meninos, normalmente, né? Preferem sempre, né? Tem sempre essa tendência pro esporte, né? Sim, acho que também porque os clubes das escolas acabam meio que forçando eles a praticarem também, né? A escola mesmo, né? Geralmente tem muito esporte lá no Japão também. Aqui também, eu não sei você, mas eu lembro assim, quando eu era garoto, dificilmente você via um menino falar que, quero ser um ator, por exemplo. Hoje já é diferente, né? Mas aí eu cresci nos anos 90 ali, né, principalmente. Normalmente todo mundo queria ser jogador de futebol, né, cara? Alguns queriam ser pagodeiros. Eu queria ser professor, coitado de mim, né? Eu queria ser cantor. Não queria ser juiz de direito, depois eu queria ser cantor, depois eu queria ser ator. Hoje eu sou cosplayer. Aqueles. De um podcast muito famoso, inclusive. Sim, né? Não sei se é esse aqui, deve ser algum outro que você participa. Bom, a primeira experiência teatral dele aconteceu no primeiro ano do ensino médio, então quer dizer, o Shozo Iizuka já começou a ter esse contato, mesmo na infância não, né? Na infância foi os esportes, mas já na adolescência aí, ele já começa a ter esse contato com o teatro e ter essa experiência aí na parte de atuação. Essa parte também eu achei bem legal, porque já dá um contexto bacana, né? Normalmente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma falsa impressão, talvez por causa do Brasil, por causa da Malhação, que as pessoas que embarcam na atuação, normalmente, são as pessoas mais bonitinhas, né? Eu não procurei foto do Shozo Iizuka novo, né? Pra ver se ele era arrumadinho quando era jovem, mas ele começa a ter esse contato com o teatro já na adolescência, já, né? E fala também que ele, apesar dele participar do teatro e tal, ele meio que se frustrava porque ele não conseguia... Primeiro que ele fazia papéis femininos, né, no começo, e também porque ele não conseguia decorar as falas, né? Ele acabava se frustrando um pouquinho aí nesse começo. É verdade, o Wikipedia fala dessa dificuldade dele decorar as falas no começo. Que é uma coisa que futuramente vai influenciar ele até nos trabalhos de tokusatsu dele,
porque é mencionado que muita coisa depois ele improvisava, né? Ele não tinha muita facilidade de conseguir roteiro. Talvez seja já um reflexo disso. Freestyle, muito bom, Mas você vê, ele, como o primeiro papel real dele mesmo foi de uma menina, né? Inclusive usou uma fantasia preparada pela mãe dele. E desse primeiros contatos aí com o teatro, ele foi fazer parte de um elefante, né, cara? Ele fez o que tinha, né? Mas é um ponto interessante que eu também não sei dizer. Eu tenho amigos atores, inclusive, o Kuroda, por exemplo, o Kaique, um amigo meu também, o Thiago Bal e tal. Que quando você é ator, você vai acabar interpretando aquilo que caiu no seu colo, você vai encontrar um meio de colocar algo artístico ali, né? Não é só você ir lá e falar uma fala, né? Você tem que encontrar um meio de botar um pouquinho de sentimento ali, né? Que é essa que é a graça da atuação, né? E esse começo dele aqui não fala do Shozizuka, vamos dizer assim, como um grande talento da atuação, né? Mas fala do envolvimento dele com as artes cênicas, né? Com a paixão que começa a nascer pelo teatro, né? Porque até então ele não conhecia teatro, ele vai começar a conhecer e estudar por conta própria, né? Para depois ir se tornar um líder de clube de teatro, ele começa a já participar de peças, né? Ele vai participar de concursos de teatro em Fukushima, aí que ele começa mesmo a vivenciar, vamos dizer assim, o mundo da atuação, né? E é interessante, Gil, isso que você está dizendo, porque quando você se torna, abre aspas, artista, né? Às vezes você pode ser dublador, cantor, enfim, e você começa a aceitar tudo que aparece. E foi exatamente dessa forma, abre aspas, acidental, que ele começou a dublagem, né? A gente ouve aqui no Brasil palestra de dublador, né? Podcast de dubladores, a gente gosta muito de dublagem, então a gente acaba acompanhando dubladores, né? E muito dublador começou assim, né? Começa lá... hoje não tanto, né? Porque hoje tem muita gente que começa já pra ser dublador, né? Tem curso de dublagem, a pessoa vira ator pra poder ser dublador, né? Mas antigamente, a maioria dos atores, pelo que eu já ouvi, eram atores que aí precisavam trabalhar ou buscavam um trabalho e acabaram caindo na dublagem, né? Caindo na dublagem não por ser algo menor, não é isso, né? Mas se você tá lá, você faz teatro, você pode fazer novela, série, não importa. O serviço de dublagem precisa de atores, né? Então vai buscar ator, e aí muito ator caiu na dublagem a partir de uma situação parecida com o Shozizuka, né? Hoje em dia, como eu comentei, tem cara que já quer ser dublador, então ele busca atuação para poder já entrar na dublagem, né? Exatamente, Gil. Inclusive, até no Japão, num primeiro momento, a dublagem não era uma coisa tão bem vista assim, né? Existem vários dubladores de época que viam assim como fosse um trabalho secundário. Isso também se refletia no Brasil. E esse cenário tanto mudou no Japão como também mudou aqui no Brasil. Como você bem disse, hoje em dia as pessoas vão para escolas para fazer dublagem, para fazer esse serviço específico. E no Japão a gente não precisa nem comentar, né? Que o trabalho dos seiyus é realmente divulgado e hoje em dia... com simulcast e essas coisas, esses seiyus japoneses, principalmente, são conhecidos no mundo inteiro. E você vê como é que o Shozizuka já estava já preparado quando ele recebeu esse convite. Pô, ele se dedicou ao teatro, passou a se dedicar, né? Ele foi cursar artes cênicas na faculdade de artes da Universidade de Nihon. Ele seguiu realmente esse trabalho focado na atuação, né? Quando vem o convite para ele trabalhar com dublagem, ele acaba dublando um filme estrangeiro, mas eu não consegui pegar o nome. Não sei se vocês sabem o nome exato do primeiro filme que ele dublou. Mas aí ele só vai dublar lá pra Toei, lembrando que o Shozizuka, ele é de 23, né? Então vamos chutar aí, 23. Vamos chutar 20 anos, vai mais ou menos. 43. Então entre 43 e 71, que é o primeiro trabalho dele na Toei, por exemplo, né? Que aí entra mais no nosso mundo aqui, Tokusatsu, né? No nosso métier. Cara, ele ficou quase 30 anos aí fazendo o quê? Atuando em peça, atuando em teatro e começando a dublar. Mas o ano exatamente de quando ele começa a dublar que eu não tenho aqui a exatidão. Eu tenho os primeiros trabalhos dele com voz, que vai lá começar lá mais ou menos em 65. Eu não sei se vocês encontraram alguma outra data. Eu achei uma coisa, eu fui procurar e eu não achei
não fala o personagem específico. Ele começou em 63 no anime do Astro Boy. Aí, só que fala assim, que ele não era um personagem fixo ou principal, ele fazia vozes secundárias, né? Não tem creditado, né? Voz secundária, famoso vozerio, né? Também que fala aqui no Brasil, né? Famoso vozerio, Mas esse tá listado como o primeiro papel de dublagem dele. Que maneiro, que maneiro no sentido, pô, que legal as curiosidades, né? Porque de anime eu achei o primeiro trabalho dele, eu não sei o nome desse em japonês. Não, em japonês eu sei em português, na verdade, não sei se passou no Brasil, que é Okami Shounen Ken, que ele trabalha nesse anime, em 65, por exemplo. Mas se você pegar em fontes diferentes, tem fonte que o primeiro trabalho dele dá em 66, em Chichinin no Kenji, e tem fontes que dá nesse anime, por exemplo. Aí você já pegou um pouco antes, o que é ótimo. Agora, esse filme que ele é convidado, né, a primeira dublagem dele, que eu não consegui ter a certeza do nome, né, pra poder falar assim, ó, pô, o Shozizuka começou fazendo aqui, sei lá, uma voz importante ou uma voz secundária, uma voz aleatória no filme tal. Fora que ele ficou bastante tempo trabalhando também como gerente de produção em emissoras, né? Nessa parte mais administrativa. Antes da dublagem ou depois da dublagem já? Paralelamente. Então, mas paralelamente a parte da atuação só teatro ou já paralelamente quando ele já começa a dublar, por exemplo? Com a dublagem. Com a dublagem já, né? Porque se a gente for pegar o histórico da dublagem lá na Era Showa, nessas primeiras produções aí de mídia, a dublagem ela era mais ligada aos locutores de rádio, né? Ela não se iniciou tanto interligada com atores, por isso que tinha essa má visão, assim, com o trabalho da dublagem, porque eles assimilavam mais o trabalho de voz, né? O trabalho de dublagem com locutores de rádio e não com atores, né? Durante algum tempo lá, dublagem não era considerado trabalho de ator. Cara, se não me engano, no Brasil também, eu acho. A gente precisava confirmar, tá? Eu não tenho essa informação, eu não preparei isso pra esse cast. Mas, se não me engano, nas primeiras dublagens oficiais do Brasil, assim, por exemplo, você tem até cantores como Dalva de Oliveira, por exemplo, assim, sabe? Você tem locutores também, você não tem também esse só atores, né, como acaba se tornando depois. Mas eu tô chutando, assim, por alto, tá? Que fica pro TokuCast sobre dublagem. Mas é uma curiosidade muito boa, porque o Shozizuka também trabalhou com locuções de rádio e de comercial, né? Ele foi um cara que trabalhou em muitas frentes, né, cara, de se firmar. Por isso que eu acho que a atuação dele era tão primorosa, assim, porque ele lidou com vários níveis artísticos diferentes, né? Ele tinha influência do teatro, tinha a influência de locução, tinha influência de comercial. Então, eu acho que isso acabou influenciando na expertise dele, assim. Jonas-san Ingram ka? Natsukashii da. Edo mo genki sou da na. Bom, voltando pro primeiro trabalho na Toei, e aí já é legal, porque de novo, né, já entra aqui no nosso métier, né, como eu comentei agora há pouco, mas o primeiro trabalho dele foi lá em 71 com o Sukisuke Mahou Sensei. Exato. Sukisuke Mahou Sensei, se a gente achar legendado inteiro, vira TokuCast. E esse papel, um dia, né, vai saber, né, a gente já falou até de Saru no Gundam, né, esse papel ele abriu porta lá pro Izuka, ele começou a ser escalado com muita frequência pra trabalhar, né, na dublagem das produções da Toei, né, pra fazer normalmente monstro, vilão e antagonista, né. Aí nesse período dos anos 70, vamos dividir, não vai dar aí pros nossos ouvintes, já avisando, para listar tudo que esse homem trabalhou. Vamos por década aqui, lembrando os principais papéis, né? Mas nos anos 70, de novo, ele faz o Sukisuke Mahou Sensei. No ano seguinte, como destaque, tem o Chojin Baruon. E o Dorugi vai ser, deixa eu só dar um destaque para ele, porque o Dorugi, ele vai puxar muito da forma com que ele trabalhou com o Dorugi lá pro Hakaider, que eu acho que é o próximo que você vai falar. Eu ia puxar no Hakaider e deixar aberto o resto da década, Ti,
Porque eu acho que o Hakaider dá pra gente falar que é o ponto alto. Sim, é o trabalho principal dele. O primeiro ponto alto, né? Ele fala que Bom, deixa quando chegar em Hakaider. Ele tem uma curiosidade sobre Hakaider. Que ele falou, ele começou, a gente tá falando da idade dele, ele começou em 23 e só em 70, década 70 que ele veio mexer com Tokusatsu, né? Ele é de 23, praticamente com uns 40 anos, se não for 50. Ele fala em entrevista que na revista Kikaider, no livro Kikaider Sanka, ao entrar na sala e ver o traje de Hakaider reproduzido para a comemoração da publicação, ele comentou: "Nunca pensei que me pedissem para usar um capacete na minha idade, né? Sem ser convidado. Assumi o papel verdadeiro do Hakaider." Ele também dublou o Hakaider, mas ele dividiu aí também a dublagem, o Switch Actor, né, com o traje com o outro. Ah, mas ele chegou a vestir o traje? Chegou a vestir o traje. Cara, que maneiro, achei que ele só tinha feito a voz só. E o Hakaider foi um trabalho que ele meio que, ele comenta, né, que ele tinha um roteiro ali, só que o diretor não passou muito, o diretor não dirigiu ele muito bem, né? Não passou muitas coordenadas de como deveria ser o personagem. Então, muito da atuação dele ali, como Hakaider, foi de improviso. Porque o Hakaider, ele foi uma adição tardia, né, na série do Kikaider. Começou em 72, mas no episódio que o Hakaider aparece já era 73. O Hakaider foi uma adição tardia aí a série, e paralelamente eles também estavam gravando as partes de ação nela com o Switch Actor e tal. Então ele não tinha o paralelo do personagem gravado ali para ele assistir. Então as dublagens iniciais do Hakaider, ele meteu tudo no feeling, sabe? Só corrigindo, ele não, só dublou mesmo. Foram outros dublês. Só dublou mesmo. Essa ocasião aí em que ele vestiu o capacete foi numa comemoração que fizeram um traje, né? E aí pediram pra ele vestir o capacete ali. E no ano seguinte ele vai repetir o Hakaider, que é o Gil Hakaider, que aparece no Kikaider 01, que ele comenta que ele odiou fazer porque o Gil Hakaider era muito diferente do Hakaider Saburo, né? Que era o Hakaider original, e ele teve que mudar muito a atuação, porque o Gil Hakaider, quem assistiu a série sabe, ele é um personagem muito diferente, assim, a personalidade dele. Ele é bem mais caricato, ele não é tão imponente, né? Não dá medo. Exato. Ele fez uma dublagem meio assim que desleixada. Meia boca? Não meia boca, mas não tão imponente quanto a do Hakaider original. É porque você vê, claro, que em Kikaider todo um preparo para a chegada dele e vai lascando medo, né, no telespectador. Já em Kikaider 01, não, você vê que é como o Ti falou, você não tem medo, apesar da aparência ser igual, e são 3, mas você, esse aí a gente não, ele não passa confiança, ele não nos convence. Né? Porque são personagens diferentes, né? Como a gente vai gravar em Tokyo sobre Kikaider 01, eu vou até prestar mais atenção nisso aí, cara. Vou até comparar. Nunca parei pra comparar. E, bom, nesse período ele não trabalha só na Toei, né? Ele também faz lá um papelzinho em Spectreman. Ele tem, Thunder Mask. Lion Man. Ele também tá no Silver Kamen, também, se não me engano. Ele faz alguns outros papéis ali. Isso falando, estamos falando de Tokusatsu, não estamos nem tendo anime. De novo, anime é coisa pra caramba também. E aí ele segue, né? Porque ele vai seguir lá em Nazumen também. Ele tá em ele faz o Bamba, né? No Fireman também. Ele faz o Bamba, o Imperador Bamba. E, Blitz, aquele Blitz Strada 5. Não é Blitz, como é que é em japonês o nome desse braço? Blitzkrieg, né? Dengeki Strada 5. Dengeki, né? Dengeki. De novo, a Kumiser, e aí, cara, ele também vai estar lá em Gorendia, a Condorman, de novo, se a gente parar pra citar aqui, tem praticamente todos os primeiros Sentais, né, cara? No Battle Fever, né? No o Tio Cara no Message também, tem
Spider-Man, o cara tá em tudo ali, né? Ô Gil, eu acho interessante a gente dar um pouquinho de destaque, principalmente nesse início dele nos Sentais, porque já em Goranger, ele já faz o Golden Kamen Dai Shogun, né? Além dele fazer outros monstros secundários, ele já faz o vilão final, e ele fez o vilão final em outra franquia que também foi os Metal Heroes. Então a gente já pode dizer que ele começou a fazer os vilões finais, os mais malvadões das franquias. A gente já pode falar do Hakaider. Ele também começou na série mais clássica, que é o Goranger, e também fez o Don Hora em Gavan, né? Que também era dos grandes vilões finais. Então a gente pode falar facilmente aqui que ele já atuou como grandes vilões nas 3 maiores franquias. Mas o Don Hora, ele não fez o tempo. O Thiago pode falar, acho, talvez melhor aí, que deve ter conhecimento. Isso, ele começou a fazer, mas infelizmente ele teve um problema na voz, né? Ele enfrentou uma crise de saúde grave aí, né? Se não me engano, foi uns 6 meses que ele ficou parado, cara. Ele fez até episódio 10. E é legal a gente traçar um paralelo assim, porque ele fez a voz aí da maioria dos grandes líderes de organização de Metal Hero. E dá pra gente traçar um paralelo dele com o Goronaya, né? Que foi aí o ator de voz que fez a voz de todos os grandes líderes das organizações do mal de Kamen Rider. E eles sempre eram bem comparados, assim, né? Nesse período. O pessoal meio que sempre comparava um com o outro, embora não tivesse nenhum tipo de rixa entre os dois. Eles eram sempre colocados, assim, em paralelo um com o outro, né? Além do Goronaya, o Torohira também dá pra encaixar também nessa comparação, ou nem chegava a comparar? Porque o Torohira fazia mais narração, né? Sim, ele era mais o narrador dos acontecimentos, né? Ele narrou pô, a maioria das séries aí, né? Mas também foi um grande ator de voz, né? Ele foi o Darth Vader no Japão. Mas do Torohira fica para outro cast. E dá até pra ver, né, uma certa influência posterior do Goronaya no próprio Izuka, quando ele vai fazer, né, esses 3 chefões, esses 3 líderes das organizações dos Metal Hero, né? Porque é meio parecido com os grandes líderes da Shocker, lá da Metal. Eu acho muito legal que ele fecha os anos 70 com o Satan Egos do Battle Fever J. E ele já começa já os anos 80 fazendo a voz da maioria dos monstros do Dendeman, na maioria dele, né? Aí ele faz a voz do vilão do Steel Vulcan, né? Do Hell Saturn. E aí ele vai pra Don War. Mesmo não terminando o Don War, cara, o Don Rola. Cara, é um papel super importante, né? Porque o Gaban teve uma baita importância ali pra aquele momento da Toei, né? E tanto que depois ele volta pra Charivan e pra Shider, né? Com a voz recuperada, né? Além disso, ele também volta no videogame a fazer o Don Horror, né? Isso, exatamente. Ele também volta a fazer o Don Horror. E ele volta com a voz perfeita, né? No Charivan, nem parece que não teve nada. E assim, o Shoujo Izuka, ele também fazia a voz também desses vilões para os shows também do Korakuen, por exemplo. Até naquele Red Tiger ele fez voz também. Então não era só trabalho sério, né, cara? Legal. E aí, bom, durante os anos 80, a gente acabou já entregamos já, né, cara? O cara fez Satangos, o cara fez monstros em alguns Sentais, mas... E também até foi fazer monstros em Black e tal. Mas ele foi a voz dos principais aí vilões ou capangas de grandes vilões aí das séries seguintes aí de Metal Hero aí, né, cara? Ele vai fazer também voz lá no Spilvan, ele vai fazer voz no Black também. Ele faz o Dokusai, como a gente já falou, né? O Dr. Giba. Ele faz e no Black ele é o Daron, né, cara? Não é qualquer um, não. Ele é um dos sacerdotes, né? Ele é um sacerdote. Ele é o Daron. Ele fecha a década ali como o Jin-Mahi, né, o Dr. Giba lá do Giban, praticamente. Então, quer dizer, aqui pra gente do Brasil, claro que a gente vê a versão dublada, né? Mas a gente tá falando de um cara que trabalhou na maioria das séries que são cultuadas até hoje por aqui, né? Isso eu acho sensacional, né? Porque os fãs de Tokusatsu gostam muito de cultuar a dublagem nacional.
E esse é um ponto que eu acho interessante, né? Que os fãs de Tokusatsu estão aprendendo de uns anos pra cá a cultuar também a dublagem japonesa também, né? Eu sinto que mais na comunidade do anime, né, que tem essa cultura do seiyuu, né, dos fãs serem mais ligados na dublagem. E essa questão de hoje em dia, até os fãs, tanto de anime quanto de tokusatsu, estarem mais ligados nessa questão dos seiyus ou dos dubladores japoneses, é a questão que nem eu já mencionei aqui, que é a do acesso, né? Hoje nós temos essa questão do simulcast, ou mesmo você tem acesso a séries oficiais, tanto dublada quanto legendada, e aí as pessoas começam a reconhecer, assim como acontece com os dubladores no Brasil, você começa a reconhecer aquelas vozes, e começa a pesquisar e começa a entender esse universo tão grande que é a dublagem tanto japonesa quanto brasileira. Então, com esse acesso que hoje nós temos, você consegue também expandir os seus horizontes e procurar saber quem são aquelas pessoas que dão aquelas vozes tão maravilhosas e significantes para as séries que a gente tanto gosta. Com certeza. A gente chegou a fazer um talkcast muito interessante. Vocês vão lembrar, porque eu acho que só o Thiago não estava nesse cast, mas a maioria estava nesse cast aqui com a gente, que nós fizemos sobre o ator que fez o Kaura, né? Vamos começar falando assim, né? O ator que fez o Kaura, porque para todo mundo que acompanha Tokusatsu, que aqui no Brasil vai sempre ver ele como o ator que fez o Kaura, o Dr. Bias, né? Mas ele é um baita de um dublador, super reconhecido pelo trabalho dele como dublador lá no Japão, e não pelo trabalho dele como ator, por exemplo, né, o Joji Nakata. Nosso cast sobre o Joji Nakata foi muito sobre o papel dele, mais pelo papel dele de dublador até do que pelos papéis em Tokusatsu, pra gente ter, claro, né, jogado mais pro nosso lado aqui, né. E acho que nem quem curte anime sabe que ele é o dublador do Hellsing, né? Bom, e aí voltando pro Choso, bom, de novo, a gente já falou bastante aqui, foi o Deslock lá no Spilvan e tal, dá pra dar bastante volta aqui. Mas antes de passar para os anos 90, é importante, eu acho, nesse caso, a gente citar alguns animes, né? Ele trabalhou em muitos animes, assim, principalmente nos anos 80 e 90 ali, né? Que tem muito anime conhecido pelos otakus, vamos dizer assim, né? Principalmente quando a gente fala de Dragon Ball, quando fala, né, até Dr. Slump também, ele chegou a fazer voz. Ele tem voz... no Dragon Ball ele era o Nappa, no Gundam ele era o Ryu, né? O Ryu José. O Ryu José. Pra mim é Rui José. e também o Dragon Ball também ele foi o Android 8, né? Foi o 8. Sim. Ático. E ele fez também o Hokuto no Ken também. Então tem bastante, cara. A lista de anime dele é gigantesca, assim, cara. Os anos 80... E uma coisa bacana, ele fez um anime que é baseado em Tokusatsu, que é o Hikaru On. Ele também participou de Hikaru On. É verdade, ele faz lá a voz do vilão, inclusive, né? Ele também fez a versão japonesa, né, do Transformers G1, a primeira animação lá do Transformers, ele é o Megatron também. Não, e ele trabalhou pouco na Tsuburaya, né, ele trabalhou em algumas séries da Tsuburaya, pouca coisa, mas ele também dublou lá no anime lá do Ultraman 79 lá, ele dublou também. Ele dublou alienígena lá. Ele focou, né, cara, assim, ele focou o trabalho dele, né, apesar de ter feito algumas coisas de atuação, inclusive um episódio do Jaspion, né, Dani? Qual é o episódio que o Shojizuka atua? É A Última Chance, né? É o episódio. Ele é amigo do professor Nambara. Que os meninos ficam com ele, né? E eles vão ver o show de golfinhos no Kamogawa SeaWorld, que esse parque existe até hoje, que fica na província de Chiba, lá do outro lado. Nesse episódio ele atua mesmo. Ele acaba ficando com as crianças, do começo ao fim. Ele dublou... Ele tá no elenco de Wingman, do desenho lá dos anos 80, né? Da versão anime de Wingman. Isso é muito legal, né, cara? Pelo menos pra mim, assim, porque eu acho mó barato ficar linkando essas coisas, né? Você vê que... Eu gosto de fazer esses links. Você tem o cara que dublou o Satangos, né, cara? Aí você vai dar uma volta lá no cara... Pô, o cara dublou também um anime que acabou de virar uma versão... live action, sabe? Eu acho mó barato, assim. Não sei se vocês curtem esse tipo de link, né? É legal quando é cíclico, né? Você vê assim, fecha coisa.
Mas eu queria citar um papel aqui, já entrando nos anos 90, pra mim é o auge da carreira dele, assim. Ele dublou o Peçonha, né, o Bane, no filme Batman e Robin, de 97. Ah, não, pra mim o auge ele foi quando ele dublou o B.A. Barcos, o Mr. T em Esquadrão Classe A. O B.A.? Ele dublou o B.A., cara, lá no Japão. Nossa, tudo a ver. A voz dele tem tudo a ver. Ele é a voz no Japão do Terry Jones do Monty Python. Não sei se vocês já viram Monty Python, mas aquela voz imponente e grossa do Shozizuka é a voz do Terry Jones. Aqui eu não vou nem entrar, que se eu entrar aqui, ó, eu já vou direto, já no que eu anotei, vocês devem saber o que é, né? Porque ele é a voz do John Rhys Davies em alguns filmes. Ele faz o John Rhys Davies em 007 Marcado para a Morte. E fora outros filmes também, né? Ele dublou vários filmes do James Bond. Normalmente é claro que ele é o vilão ou algum aliado, né? Você citou Star Wars antes, né? Na trilogia nova, que já é velha, ele era a voz oficial do Conde Dooku, né? O Conde Dooku. Bom, vamos lá pros anos 90. Mais algum anime que vocês querem destacar desses anos 70, 60, 80 aí do Shozizuka? Que vale, além de Dragon Ball? Ninguém imaginava que o Nappa e o Satangos tivessem alguma ligação, né? Ah, Dani, sabe o que eu lembrei? Ele também atua também numa série que eu estou vendo em Hall, que eu sou maluco. Não, quem vê em Hall não é maluco, Gil. Eu tô vendo, mas eu não entendo quase nada ainda de japonês. Eu tô bem ruim ainda. Eu sempre vi em Hall. Tem duas séries que eu tô vendo, que é o... eu... No começo da Tokunet eu vi em Hall também. Mas eu tô vendo o Key Hunter e o G-Man 75. Tem 2 episódios que ele faz lá, um personagem de G-Man 75. Ele tem umas participações pequenas também naquela versão de 1979 do Cyborg 009. Citando mais alguns animes aqui que o público brasileiro provavelmente conhece, eu posso citar que ele já participou de Urusei Yatsura, Cobra, Yu Yu Hakusho, o nosso querido Street Fighter Victory, Rurouni Kenshin, Detective Conan, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Super Campeões, né? Captain Tsubasa. Ele fez o Hyotoko. Você lembra o que é o Hyotoko? Ele fazia aquele Hyotoko, que era do Rurouni Kenshin. Era um cara grandão, que era parte daqueles caras do Oniwa Banshu, que era do Aoshi, um dos capangas lá do Aoshi. Vamos pros anos 90, ele já começa em Fiveman, ele trabalha já em Fiveman, ele trabalha em Tutmose, ele vai trabalhar em Zyurendia, ele vai narrar o Kamen Rider J, Jumperson, Card Ranger, Gingaman, Voice Lugger também ele tá lá, o Voice Lugger inclusive já tem Tokukast, que também tem muito dublador lá, inclusive, fazendo os heróis no live action, e ele é a voz lá do Imperador Genba. Aí os anos 2000, assim, de novo, os anos 90, claro, gente, tem Tokusatsu, mas assim, eu senti que os anos 90 tem muito mais anime do que Tokusatsu, não sei se sentiram isso também, e a mesma coisa dos anos 2000, assim, os anos 2000 eu senti que o Tokusatsu se tornou algo mais convite, assim, sabe, um filme do Fars, sei lá, um filme do Gozeidia. Ah, mas ele faz a narração do Ryuki, que eu acho muito boa, né? Que ele fala que ele Tatakana Kereba Ikyo Kurenai, né? Se você não lutar, você não vai ver. Mas isso, e fora isso, se você for ver, vai nessa pegada, né? Aí ele faz os trabalhos, como eu comentei. O trabalho dele na Tsuburaya é pequeno. Ele faz lá um trabalho em Farm, que eu já tinha citado já. Ele inclusive dubla um personagem do Ultraman Great, na dublagem, que o Great Produção, né, australiana, na dublagem japonesa. Ele vai fazer algum outro papel em algum Ultraman, depois de Ultraman X também. Ultraman X não sei se é dublagem ou se é atuação, acho que é dublagem também. Eu acho que ele faz o M1 lá, né? Acho que é o M1, né? E assim, anos 2000, de novo, né? Comparado com os anos 80 e metade dos 90, anos 2000, ele parece mais um convidado especial. Porque ele já tá mais velho também, né? 70 anos já, quase. Tem essa pegada. Ah, mas pra anime ele trabalhou pra caramba também, né? Pra anime ele não tava tão velho, né? Que anime ele trabalhou pra caramba. Eu acho que um grande destaque dele aí nos anos 2000 vai ser o fazer a voz do King Dark nos filmes dos anos 2000 de Kamen Rider, né? O King Dark que aparece originalmente lá em Kamen Rider X, só que não era ele que fazia a voz, e ele vai assumir o personagem
em todas as aparições do King Dark aí durante a era Heisei. Eu dou também destaque para 2001 no nosso querido Gaoranger vs Super Sentai, que ele faz o Hagure Hainesu Jiku Raksha. O Raksha, que é aquele vilão final do filme que, assim, todo mundo aqui já assistiu, muitos pela fita VHS da época, que, assim, acho que foi um marco pra gente, otakus daquela época, né? De aquele vilão final que foi o Raksha, né? E, assim, de anime, eu não sou muito otaku, assim, de anime, né? Mas, por exemplo, eu sei que faz voz em One Piece, tem One Piece, todo mundo faz voz no Japão, né? Bleach, mas, assim, pra mim o que chamou a atenção, porque esse foi talvez um dos poucos trabalhos de anime que ele fez que eu vi, isso eu descobri que era ele depois, obviamente, foi em Zetman, porque ele faz a narração lá no Zetman, dos episódios de Zetman. E Zetman é um anime que eu só fui ver depois que eu li o mangá, que o mangá saiu no Brasil pela JBC, se não me engano. Ou pela Panini, não lembro. Não, pela JBC mesmo. Linkando trabalhos de animes aí que estão ligados com o Tokusatsu, em 2016 ele faz aquele Cyborg 009 Call of Justice, que é aquela animação feiona lá da Netflix. Ele faz o Black Ghost lá também, retornando pra Cyborg 009. Que não é Tokusatsu, mas tá interligado aí também. Ah, Dani, de atuação dele também, ele também faz um papel lá no Sukeban Deca 3, viu? Que um dia vai ganhar TokuCast. Gran arte. Sukeban Deca é arte. Porque ele vira dublador, a atuação dele assim, a lista de atuação dele assim é super pequena, e, pelo menos, né, até onde a gente acha de pesquisa, né? E a maioria é produto da Toei, inclusive, né? Questão que você estava falando de game, na verdade, o game ele começou mesmo nos anos 90, né? Jeiba, O papel que eu vi de mais destaque dele é que na franquia do Crash Bandicoot aí, ele faz a voz do Neo Cortex, né? Que é o vilãozão, né, do jogo. Ele gosta de ser vilão. Ó, ele gosta, porque a maioria dos papéis dele é vilão, cara. Até a narração comercial dele é pequenininha também, cara. Porque eu acho que... Ele fez uma narração da Coca-Cola, se eu achava, vou colocar aqui. E não fez mais nenhuma. Porque os caras devem ter estado assim, pô, uma voz de vilão pra pagar tomar coca, né, velho? Não dá, né? Até porque Satan tem o poder de deixar os monstros enfurecidos, né? Ele vai participar daqueles filmes dos anos 2000, né? Eu acho que aquele filme de 2012 do Gavan, ele reprisa o papel lá, né? Eu acho. Pegou um rolo, né? No Super Hero Taisen lá, que tem os Metal Hero, ele faz o Mal Saiki de novo. A gente também pode citar Gossager, né? Que ele faz o Mons Drake, que aí já... Gossager já é o quê? 2010. 2010, né? Não, 2010, gente. 2010 que foi antes de Gokaiger. Isso. Nossa, é verdade, aquele Gossager, cara, eu ambientei em um lugar tão esquecido da minha cabeça que pra mim era depois de Gokaiger. Gossager pra mim também é uma coisa meio vazia, pra te falar a verdade. Não, é verdade, o Gossager passava junto com o W, depois de Gossager é o Shinkenger, não é? Não, Shinkenger antes. Bem antes. Acho que Gossager é antes de Gokaiger. Eu realmente apaguei Gossager, gente, da minha cabeça, desculpa. Não te culpo. Acho que a maioria das pessoas apagou. Não, Gossager é meu novo Goonja agora, porque eu não posso mais odiar. Não, eu assisti de novo e elogiei no cast. Eu assisti Gossager, gostei de Gossager, é melhor do que Goonja. Derruba esse cara, hein? Mas é. E vamos lá, o que mais a gente pode lembrar aqui de papéis marcantes? Lembrar ou citar também, mesmo que a gente esteja buscando informação ou que a gente lembre aí, porque nos anos, de novo, 2000, a gente tem menos Shoujo Izuka em Tokusatsu e mais em anime. Mas ele continuou sendo lembrado, né, pela Toei aí, né? Deve ter um contrato aí também, né? E ele tá trabalhando bastante em filmes ocidentais também, tá? Tem várias vozes dele aí. Naquele Up Altas Aventuras, ele faz o velhinho lá. Que aqui foi o Chicanese. O Frederiksen. E foi o Chicanese lá, o Shozizuki, cara. Olha que honra pra esse bicho aí. Pra esse personagem. Ele tá naquele filme de 2016 do Kamen Rider Ichigo também. Que ele ganha o Ichigo ganha aquele power-up esquisito. Isso, né? ele fica bombado. Ichigo Muscle.
No Let's Go Rider Kick também, ele no Let's Go Kamen Rider, que é aquele do Ozo lá, ele participa também. Ele foi tendo várias pontas, né, nesses filmes da era Heisei. O legal é que nessa pegada da Sato disponibilizar o Jaspion na versão original, acho que o Jiraiya também, né? E Dragon Ball Z dá pra achar também na versão original também, e a gente consegue conferir um pouco do trabalho do Shojizuka no Brasil, né? Inclusive, quando o Shojizuka morreu, muitos portais, como J-Box, né? Chegou a postar lá que ele faleceu em 23. Ele vai falecer lá no final de 2022. A saúde dele começa a ficar muito mal, muito ruim. Estamos falando aqui já com um cara com, né, uma boa idade, né? Ele já tinha 89 anos, Gil, e continuava na ativa. Né? Em 2022, quando ele começou a ficar mais doente, ele já tinha 89 anos. Ele fez o Pluto até, né? Aquele anime. Porque isso foi... Ele começou a ficar mal em 2022. Ele é de 1933. E é isso, né, Patox? É uma idade já, né? Que dependendo... A pessoa tem que estar com a saúde muito boa com 89 anos, né? A gente conhece casos de pessoas que estão bem, mas a maioria das pessoas normalmente já está com a saúde debilitada, né? E um detalhe, Gil, porque ele trabalhava com a voz, né? Então a gente sabe que com os anos a voz vai ficando mais debilitada, ela vai ficando mais fraca. A gente tem outros exemplos aí de pessoas que já passaram dos 80, que continuaram e hoje continuam trabalhando com a voz, que é o Isao Sasaki, que além de cantor também ainda é dublador, né? Então essas pessoas aí, tanto como o Isao Sasaki como o Shozo Izuka, são pessoas que a gente são dignas de aplauso, que com a idade avançada continuaram trabalhando e utilizando sua voz de maneira magistral. Aqui no Brasil a gente teve o Drummond, né, de exemplo, que trabalhou até ficar velhinho, né, também. Verdade. Um baita de um registro aí, bacana mesmo. Uma comparação muito bom. Cara, é assim, bom, aí voltando, ele começa a ficar com saúde ruim, ele para, né, ele começou a reduzir o compromisso dele, aí ele, em 15 de fevereiro de 2023, ele falece, vítima de insuficiência cardíaca, né, aos 89 anos de idade. E aí, como eu citei, né, vários portais noticiaram aqui, como o J-Box, acho que o Omelete também, a voz do Satangos, né, tal, uma pena. E tem coisa que a gente descobre mais ou menos nesse período, assim, né, porque, muita gente sabia quem era a voz do Satangos original, tinha post de Facebook, todo mundo fazia um postzinho, tinha nos fóruns também, o nome do ator, a fotinho, quem é que dá a voz, mas antes da internet ficar mais acessível como ela é hoje, o máximo que você tinha era uma foto, um resgate, né? Hoje você tem muita informação, né? Então, por exemplo, depois que ele faleceu, aí você vai encontrar outras dubladoras como a Minami Takayama, a Sadayuki Ishiriusai, falando sobre um exemplo, né, cara? Principalmente a Minami Takayama, que fala que ele era uma figura paterna para ela dentro da estrada da indústria, sabe? Você consegue ver mais informações sobre só a carinha da voz, né? Então você descobre que o cara tinha uma voz que conseguia imitar, que ele era um cara como o próprio Orlando Drummond, que você citou, sabe? Um cara super cultuado e respeitado entre todos os dubladores. E são coisas que, se a gente tivesse descoberto isso mais cedo, né? Seria muito mais... Imagina os tópicos em fóruns, você, né? Sobre o Shojizuka, como seria com tanta informação como tem hoje, né? A gente foi saber quem era Shojizuka no cast de Kikaider, né? Logo no 62, eu acho. A gente começou também a mergulhar mais na carreira dele por causa disso, né? Porque o cast do Hakaider é mais ou menos assim, pra quem tá ouvindo o TokuCast, o TokuCast, ele começa a se aprofundar mais e tratar a pauta do podcast como um estudo, como uma MOOC, como uma revista de curiosidade, a partir de algumas séries como Hakaider, Spectrum-Man, né? Se vocês ouvem aí os primeiros, 50 TokuCasts ali, mais ou menos, a gente não se aprofundava tanto como a gente se aprofunda hoje, né? E pra gente é um prazer maravilhoso se aprofundar e trazer isso pra vocês. E o Izuka, né, ainda falando dessa parte dele ser prolífico aí, ele ainda vai desenvolver um trabalho importante em formar novas vozes, né? Em formar novos dubladores, porque ele tinha, juntamente de outros ali,
uma academia de dublagem, né? Que servia justamente para treinar e lançar aí outros atores de voz. Cara, que legal essa informação, hein? Que é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil também. Normalmente com dubladores mais consagrados, mais antigos, né? Sim, exatamente. 今日この2人は結ばれます。私たちはこの記念すべき場に立ち会うことができました。 O último trabalho dele, a gente não conseguiu pegar o primeiro exato, mas o último foi exatamente no Up, como a gente citou aqui do Carl Frederiksen, né? Foi no Up Altas Aventuras, e na continuação do curta-metragem intitulada Carl's Date, lançado em agosto de 23. Esses são os últimos trabalhos dele como dublador. Em Tokusatsu foi no game? Não, né? Não, foi o Ichigo, né? De 2016. Né? Em anime? Foi Pokémon? Foi Pokémon, pelo que eu tinha visto foi Pokémon. Porque eu sei que ele teve uma participação em alguns episódios daquele anime Pluto, né? Do Urasawa, que se eu não me engano é de 2023 também. Ele fez também 23, se não me engano, é um gosto de precure também, de narração também. Ou seja, ele trabalhou até as últimas, né? Enquanto Deus trabalhou, né? E é o que mantém muitas vezes pessoas vivas e sadias, né, cara? É continuar fazendo alguma coisa, né? O trabalho... quando você faz o que você gosta, o trabalho não é só pra pagar conta, né? O trabalho acaba sendo também uma grande âncora pra você na vida, né? E sua motivação. Pela saúde, né? Na motivação, né? Bom, vamos fechar então o nosso TokuCast sobre Shozizuka. Cada um vai ter que escolher aí alguns papéis aí marcantes e curiosos. Pode ser? Pro fechamento? Dani, quem você quer escolher para começar aqui as nossas considerações finais, né? Com essas escolhas aí marcantes e também interessantes, vamos dizer assim, dos trabalhos de Shozizuka, o nosso eterno Satangos, ou Dokusai também, se quiser. Vamos começar, Beth. Qual o seu trabalho sobre Shozizuka? Oi. Bom, eu vou puxar pela minha série do coração, eu vou citar o Dokusai, né? Que, aliás, a voz em português e em japonês são até bem parecidas, né? Gilberto Baroli também mandou bem pra caramba. Mas o Dokusai eu acho aquele vozeirão bem marcante. Bom, na verdade é mais ou menos a dublagem padrão dele pros vilões. E o Hakaider também. Eu gosto bastante do Hakaider. Boa. Patox, e você? Dani, eu concordo com a Beth, principalmente quanto ao Hakaider. O Hakaider até hoje é uma figura aí bem enigmática, assim, a voz dele, o comportamento. Eu acho que a voz deu todo um tratamento especial pro personagem. E, obviamente, a gente não pode deixar de lado a nossa série do coração do Tarzan Galáctico, que é Jaspion. Então eu acho que também o Satangos é um trabalho bastante importante, principalmente aqui para nós brasileiros. Eu agradeço mais uma vez o convite e espero ver todos vocês na próxima. Olha aí. Você, Thiago AP? Quem será, né, que eu vou escolher? Quem será? Sendo eu o Ishinomorista do rolê, é óbvio que eu vou escolher o Hakaider, né, como o trabalho do Izuka que eu mais gosto, porque o Hakaider ele é icônico, né? E o Hakaider ele é icônico, e muito dessa presença do Hakaider é justamente pelo trabalho dele, né? Pelo trabalho de voz dele. Também vou mencionar, porque eu revi os episódios finais esses tempos, né? O Imperador Bamba do Inazuman, porque ele é muito cínico e eu gosto bastante dele. Outro trabalho bem diferente aí, se você pegar o Hakaider e o Bamba, são personagens bem diferentes um do outro. Então eu acho legal mencionar essa versatilidade dele. É isso aí, muito obrigado pelo convite. Assistam o Arquivo Showa lá no Toku Agora. Sempre tô por lá trazendo alguma curiosidadezinha aí da Era Showa. E é isso aí, valeu. Boa. Quero dar boas-vindas a você, Senna. Fala sobre Shozizuka, a sua visão ou sua tese. Qual a sua série? Olha, é difícil porque eu não reassisti Jiraiya com a voz original pra
pra me pegar no Tokusatsu. É bem difícil. Eu acho que eu vou de Nappa. Pra mim é a voz que mais me lembra dele aí. E eu queria trazer uma curiosidade, falando já de Dragon Ball, como a gente citou. Ele tinha, não uma invejinha assim, mas ele falava que ele queria ser um dublador como a Masako Nozawa, né, que é a dubladora do Goku, que muita gente imitava, né, o jeito dela de falar do Goku, e as pessoas não imitavam ele, e ele ficava assim, pô, me imita aí também, pô, eu sou legal. E é isso aí. É que eu acho que o problema é ele fazer o vilão, né? Ninguém gosta muito de imitar o vilão, né? É único. É porque ele não. Mas ele foi imitado na versão dublada nacional aqui, meu filho. E o bichinho ali é tímido, mas não vai falar. E você, Gil? Eu, tímido é fogo, mas fala. Ó. Não, tô falando do ursinho. Ah, o ursinho não vai falar. O ursinho tá só inclusive pra não atrapalhar a gravação. Cara, eu separei uns bem curiosos aqui, bem legais, como eu citei, dublou personagens em filmes de James Bond, como Dr. No, From Russia with Love, Thunderball, fez alguns personagens importantes em alguns desses filmes. Dublou o Yaphet Kotto, também, que fez vilão de James Bond, mas acabou não dublou ele no James Bond, né, que ele foi vilão. Mas ele dublou um que foi vilão, né, de um James Bond, mas ele dublou no Caça-Fantasmas 2, que ele dublou o Max von Sydow, cara, que ele fez o Viggo, né, a voz do Viggo. Ele dublou o Pazuzu no Exorcista lá, o Capeta, credo. O John Rhys Davies, ele fez o Sala. E no caso do John Rhys Davies, eu fui procurar a versão japonesa pra ver ele fazendo Sala e ver ele fazendo, né, o Pushing no Marcado para a Morte do filme de James Bond, né. Esse, o John Rhys Davies, é o Gimli, mas ele não fez o Gimli. Aí, como ele fez o Mr. T no Esquadrão Classe A, eu fui ver se ele fez o Mr. T também como Clubber Lang no Walk 3. Ele fez o Walk 3, ele foi o Clubber Lang. E aí também eu sou apaixonado por aquele. Ele fez o Solomon Grande, cara, no Lego Batman 3. O cara fez um monte de coisa, né, avulsa aí também, como todo dublador, né? Mas eu destaquei pra mim aqui duas coisas que eu vejo uma vez por ano. Uma vez por ano eu paro pra assistir legendado ou dublado, Gaban. E mesmo ele tendo feito só 10 episódios como Don Roller, eu vou destacar o Gaban, porque é o meu Metal Hero preferido, é uma das minhas séries preferidas. E como eu falei, eu vejo uma vez por ano, eu tenho uma rotina religiosa aí, anual. E Street Fighter 2, aquele desenho lá, o Street Fighter, né? Nós vamos ver o ponto mais forte, que ele faz o Dalsim na versão original. O Street Fighter Victor. E aí são duas produções que, coincidentemente, eu vejo todo ano, ou legendado ou dublado. Então todo ano eu paro pra ver um trabalho do Shozizuka. Então eu destaco essas duas aí. Mas é claro que o Saturn Ghost, né, e o Dokusai, né, cara, acho que é ao concurso pra todos nós. Mas eu sou apaixonado por essas duas produções. E sério mesmo, cara, às vezes eu vejo ali no original, vejo no dublado, eu tô sempre revendo essas duas séries, cara, mó barato. Inclusive o Street Fighter também é uma distribuição da Sato Company, né? Um jabá aí pra você, Sato, na faixa. E como o Papai disse aqui nos comentários, 50 dias pra dar um Hadouken. Esse é o anime aí, todo mundo vai saber qual é o Street Fighter agora, Pato. E você, Dani Tsurugi, nossa borboleta irradiada pela luz? Pegando o gancho do que você falou agora, de Street Fighter Victory, tem a música Forever Friends, é esse, né? Que tem a Forever Friends. Toca no episódio 27, Hadou contra Hadou, o Bison fala, né? Quando um vai dar o Ryu vai dar um Hadouken e o Ken vai dar um Shoryuken, que eles estão brigando. E essa música é cantada pelo Masaki Endo, e tem um outro cantor que eu não lembro o nome, como é que é? Vocês sabem? Akira Ochi. Akira Ochi. É Akira outro. É outro. Outro Akira. É outro Akira, não é o Kushida, é o outro. É o outro. Né? E no Brasil, em 2007 e 2008, essa música foi cantada pelo Kageyama e o Masaki Endo. O que eu mais gosto da voz dele, que eu escutei no original, era do Doroge. Ele ficava Doroge. Isso causava medo, isso é legal, que causa medo. Deles, e Hakaider foi mais que eu ouvi, né? Foi no original. Mas gosto também da atuação dele do episódio do Jaspion, A Última Chance.
Boa, Dani. E vamos fechar então o TokuCast de hoje com essa homenagem aqui, singela homenagem ao Shozizuka, a sua voz, que esteve presente nesse cast também, com certeza, através das mãos do nosso editor Rafa. E eu não sei se vocês querem deixar algum jabá, Beth, Patox que fazia tempo que não voltava com a gente, voltou e voltará em breve também, Thiagão também, Dani, Senna, vocês querem deixar algum jabá aí? Acompanhe o Tocou Agora, né? Tem sempre dois quadros, né, por programa super bacanas aí, tem todo mundo participando, tem o Volney, tem o Shinjo Neus, tem gente pra caramba. O Gil faz um quadro muito legal que é meio que a pegada desse cast, né, também, né, de lembrar aí de quem morreu, né. O Shozizuka já foi homenageado no quadro que Fim levou do Tocou Agora, já. E tem um quadro lá que eu geralmente escrevo, o Dani dá um tapa no texto e dá a voz, né, a esse texto, que é o Ninhogosatsu lá, a gente traz alguns termos, algumas palavras relacionadas ao Tokusatsu aí pra galera, e é isso aí. Patox, você quer fazer algum jabá? Olha, Gil, não tenho nenhum jabá para fazer, mas eu tenho muito a agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar aqui do TokuCast, de falar um cara que foi muito importante aí pro Tokusatsu. E espero voltar mais vezes, né? Já temos algumas coisas engatilhadas, então mais uma vez agradecer a oportunidade, ficar à disposição aí de vocês. Para mais um cast, quem sabe, né? Mais vários, se Deus quiser, tem muito cara pra gente homenagear aí enquanto o TokuCast estiver de pé. Se você quiser comentar um pouquinho, contar o que você acha, o que você descobriu, o que nós não deu tempo, não contamos aqui pelo tempo escasso do TokuCast, algum anime, alguma produção, algum momento marcante de Shozizuka, ou dividir com a gente o que achou aqui desse papo, você pode comentar aí no Spotify e você pode comentar também no YouTube, tá? Interaja conosco, você pode virar apoiador aqui do TokuCast, ver o nosso padrinho através do Catarse para acessar nossa revista digital Toku Universo, que é exclusiva, numa área exclusiva para apoiadores. Tem sorteio todo mês com uns itens aí que valem bastante, são uns itens muito bons aí nos nossos sorteios. Vocês podem acessar em tokusatsu.com.br para descobrir todo esse mundo de conteúdo que nós oferecemos, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fique com o Edinho. Ou com Satangos, né? Meu filho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.